Fala, cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem não me conhece, eu sou a Ana Marta e hoje eu vou apresentar para vocês 5 motivos para assistir Shazam, Fúria dos Deuses, estrelando aí Zachary Levi, que retorna ao seu papel de super-herói do trovão. E eu vou contar com todos os detalhes, com curiosidades, cenas pós-créditos explicadas e tudo mais. Então, se você quer e tá curioso para assistir esse filme, mas quer algumas informações, então fica comigo e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Nesse primeiro tópico, eu vou comentar que o filme chega exclusivamente hoje nos cinemas, então corra se você é aquele fã que gosta de assistir já de primeira semana de estreia, e se você gosta do conforto da sua casa, quer assistir numa plataforma digital, o filme já está com a sua casa pronta, que vai sair ali na HBO Max, mas ainda não tem a data definida, mas a gente pode imaginar ali na janela de 45 dias a 90 que o filme vai estar disponível na plataforma digital. Esse filme é uma continuação direta ali do filme de Shazam de 2019 e aqui a gente vai acompanhar 3 deusas antigas que aparecem do nada em busca de vingança e de um poder antigo que está aqui na Terra. E Shazam e sua família acabam entrando nessa confusão toda e vai ter que defender com unhas e dentes não só os seus poderes, mas também as suas vidas e, claro, o destino do mundo. Para quem não sabe, Shazam, Fúria dos Deuses é o 10º filme dessa confusão, dessa bagunça chamada universo distendido e compartilhado da DC. Meu Deus do céu, é muito filme, mas comparado com a Marvel, nem tanto, mas não vamos entrar neste mérito. E para quem gosta de muitos easter eggs e referências visuais dentro do filme, aqui tem um detalhe bem interessante e é bom vocês prepararem o olho ali para perceber já de primeiro. A nossa boneca Annabelle, ela aparece ali como easter egg do filme. Afinal, o diretor já dirigiu um dos spin-offs da própria boneca. Não é a primeira vez que a boneca Annabelle aparece no filme de super-herói. James Wan, que é o mentor da franquia Invocação do Mal, já levou a boneca no fundo do mar, ali no Aquaman. Então, preste muita bem atenção que tem alguns elementos bem interessantes ali visualmente. E a última curiosidade é que esse segundo filme recebeu um orçamento um pouquinho maior comparado com seu primeiro filme, tendo aí um valor de 125 milhões de dólares comparado com 100 milhões de dólares que era o seu primeiro filme. Afinal, fez um pouquinho sucesso e acabou arrecadando aí mais de 300 milhões de dólares na bilheteria mundial. É explicado, afinal, que o segundo filme se torna um pouco mais grandioso comparado com o primeiro, que é um pouco mais intimista. Este filme, como eu disse, ele é um pouco grandioso, afinal, tá trazendo novos personagens, novos conflitos e ainda expandindo certas histórias dentro deste universo, mas convenhamos que a sua elaboração, a sua criatividade para construir esses personagens novos se torna um pouco ausente e em alguns momentos se torna um pouco genérica. Isso faz com que as personalidades desses personagens em ambas partes, tanto os protagonistas quanto os antagonistas, se tornam irrelevantes na trama e até em alguns momentos óbvio. E eu falo muito isso porque temos uma presença muito ilustre aqui de atrizes maravilhosas. E eu tô falando de Lucy Liu e Helen Mirren. Tem um protagonismo interessante aqui, traz umas vilãs um pouco com certo perigo ali para Shazam, né? Como eu disse, suas personalidades se tornam óbvio. E não é só elas, não. A família Shazam, não falo só do Billy Batson, mas ali no terceiro ato do primeiro filme, acaba que o Billy Batson, né, apresentando ali os poderes de Shazam e assim se torna a família Shazam. E é uma cena bem interessante e que dá ali um up para resolver ali os conflitos do primeiro filme. E aqui dava a entender que o segundo filme traria um pouco mais de aprofundamento dessa família Shazam, mas no final nem tanto assim. Claro que o filme propõe algumas surpresinhas ali para os personagens da família Shazam, traz alguns dilemas pessoais ali dos personagens, algumas apresentações interessantíssimas para os personagens e também questão da construção de um personagem adolescente ainda na versão adulta quando se transforma no super-herói, mas é de uma forma bem, sabe, pincelada
nada ali na tela, não é nada aprofundado, não é nada citado algo muito marcante neste filme, mas que tem algumas adições interessantes e que pode ali trazer um certo debate entre os personagens bem coeso ali com o roteiro que está propondo. Nesse terceiro tópico, vou trazer aqui a questão da trama em si. Como eu disse, este filme expande o universo e trazendo o que? Novos personagens, novos conflitos, mas ainda repetindo alguns detalhes que já deram certo no primeiro filme e repetem aqui nesse segundo filme. Uma das grandes acertos que Shazam fez foi se tornar um filme isolado, mas não perde o tom da piada para referenciar não só a cultura pop de entretenimento, a própria Warner em si e, claro, alguns personagens apresentados ali no Snyderverse. E como eu disse, o tom, o humor que já vimos ali no primeiro filme, traz um filme de sessão da tarde e se repete aqui. Então assim, pode dividir opiniões ou não, pode agradar muitos, pode agradar menos para algumas parcelas de público, mas o tom divertido, imaturo e até um pouco pastelão que a gente já viu no primeiro filme, retorna aqui no segundo para expandir um pouco mais esse universo. De fato, é um filme que é mais do mesmo que come ali do arroz com feijão de gênero de super-herói. Não vai mais além do que isso, porque afinal o filme já vem propondo essa ideia de ser algo mais descontraído se comparado com os outros filmes. Mas se parar para pensar no lado da jornada, e eu não falo só dos protagonistas, mas também dos antagonistas, eles meio que se espelhem ali e tem algumas semelhanças, apesar dos seus conflitos ali no meio do filme. No final se torna uma jornada bem simples, ela não é muito complexa, mas que traz um certo, vamos dizer, algumas mensagens bem otimistas, apesar que propõe um certo sacrifício de alguns personagens, mas que no final acaba desvalidando desse sacrifício e tornando uma piada muito sem graça. Ainda continua mais no pé no chão, mas ainda propondo uma boa diversão. Nesse penúltimo tópico, vou comentar sobre uma coisa que está muito bem falada e que tem muito a ver, não só com Shazam, mas para os próximos 3 filmes que ainda vão lançar dentro aqui da DC nos cinemas. Para quem não sabe, a DC vem sendo reformulada e ganhou seu novo diretor de criatividade dentro da DC Comics, que é o nosso queridinho chamado James Gunn. Para quem não conhece, ele dirigiu os 3 filmes de Guardiões da Galáxia. Ele vai ser quase um Kevin Feige aqui na DC. E muita coisa vem mudando. Alguns astros conhecidos que fizeram grandes personagens do Snyderverse saiu. O grande fracasso de Adão Negro deu um fim para o personagem e assim The Rock nos despede com seu manto. Enfim, muita coisa aconteceu e claro, no início do ano, James Gunn anunciou alguns filmes para os próximos 10 anos da nova DC. E o que isso tem a ver com Shazam? Tudo, porque afinal, Shazam, The Flash, Besouro Azul e o Aquaman fechando o ano ainda fazem parte da antiga DC. E fica aquela incógnita. Afinal, James Gunn está aproveitando alguns personagens que deram certo nessa antiga DC. Com algumas declarações do diretor deste filme, fica também aberta aquela dúvida. Entende que tudo depende da bilheteria deste filme. E, de fato, todo filme a gente tem que pensar que foi um investimento dentro do estúdio. Então, tem que ter um retorno pelo menos favorável, não só para pagar o filme, mas também para lucrar em cima desse investimento. Essa reformulação deixou muita gente com dúvida, porque não sabe quais personagens vão continuar, como que vai ser essa reestruturação desses personagens que eram antigos e estão aqui na nova DC. Então é difícil saber se Shazam vai continuar, mas eu torço para que esses personagens sejam pelo menos aproveitados, afinal o tom é bem interessante e que diverge e que pode dar uma certa leveza em tons de personagens mais sérios e mais dramáticos dentro dessa nova DC compartilhada. Nesse quinto e último motivo, vou comentar as 2 cenas pós-créditos que tem neste filme. Então, a partir daqui vai ter muito spoiler e algumas explicações sobre essas cenas, mas nada oficial, apenas teorias. Se não quer saber os spoilers, só passar o mausinho aqui que vai ter uma marcação no vídeo ou fica por conta e risco.
A primeira cena, a gente vai ver dois personagens que a gente já viu tanto no filme O Esquadrão Suicida de James Gunn e na série Pacificador, que a Emily e o John, Amanda, ali da personagem Amanda Waller, que ainda continua com a Viola Davis, e que vão à busca ali de Billy Batson, mas que ele tá transformado em Shazam e eles sabem que há a identidade dele. Enfim, eles propõem a ele entrar no grupo da Sociedade da Justiça. E no meio dessas piadas, pergunta ali, entende se a Mulher Maravilha vai estar na Sociedade da Justiça ou na Liga da Justiça. Também acaba ali no final da cena brincando com uma certa indireta de Sociedade dos Vingadores. Fica aí, tende o seu entendimento. Enfim, essa primeira cena pós-crédito, ela é interessante, mas eu tenho umas ressalvas aqui a dizer. Essa Sociedade da Justiça que vimos lá no Adão Negro, mas que infelizmente não vai ter uma continuação, vai aproveitar algum personagem ali da Sociedade da Justiça ou não? Ele também cita a Liga da Justiça. Teremos uma Liga da Justiça tão cedo ou um pouco mais lá pra frente? Outra dúvida também. E também tem a questão da aparição da Mulher Maravilha, que infelizmente, né, já vazou na internet, já todo mundo já tá sabendo. É uma aparição que aparece ali no terceiro ato. Eu não falei nos tópicos anteriores porque seria um grande spoiler, afinal ele diz muito a respeito sobre alguns sacrifícios de alguns personagens. Mas enfim, a aparição dela é um pouco forçada. É como se fosse aquilo, uma ajuda ali só para resolver um certo problema que o roteiro não conseguiu, sabe, desenvolver ali na hora para dar uma resolução mais coesa. Então a Mulher Maravilha foi a chave para resolver esse probleminha. O maior perigo que mora nessa cena é o seguinte: é que pode se repetir o que aconteceu em Adão Negro. Teve a cena do grande momento ali que prometia um embate entre Adão Negro e o Superman de Henry Cavill, fazendo o personagem voltar e assim dar aquela esperança tão clamado que nunca vai acontecer, que é o Homem de Aço 2. O Shazam, ele meio que segue esse caminho. Posso estar um pouco enganada, né? Isso depende de como que o filme vai ser recebido pelo público, porque se caso esse filme não der muito certo, essa cena aqui foi em vão. E na segunda cena pós-crédito, eu confesso que é a mais inútil desse filme, porque ela repete exatamente, mudando algumas piadas, ali do que já aconteceu ali na primeira cena pós-crédito do primeiro filme. Traz de volta o personagem Dr. Sivana e o Sr. Cérebro, tendo aquele certo debate ali na cela da prisão, o Dr. Sivana reclamando de estar preso há mais de 2 anos, blá 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 blá, e o Sr. Cérebro contando que tem um plano muito diabólico. Enfim, é aquela ladainha que a gente viu no primeiro filme. Resumindo, essa cena pós-crédito, ela não faz coesão nenhuma com este filme, apesar que ela já foi citada no primeiro filme. Fica aquele questionamento que na cena pós-crédito do primeiro filme dá a entender que o segundo filme, que é este, seria, né, o vilão voltando, o Dr. Sivana com seu coleguinha, né, Sr. Cérebro. Mas no fim, não é isso que a gente vemos aqui nessa continuação. Fica aquela pergunta do porquê desta cena. Não tem coesão aqui neste filme. Essas duas cenas pós-crédito poderiam ter sido retiradas ou nem ter colocado? Sim. No fim, se a gente resumir a obra em si, não há necessidade de uma cena pós-crédito, ainda mais que o James Gunn está reformulando para uma nova DC. Então, fica incerto o que vai acontecer com o personagem de Shazam nessa nova DC. Então esses foram 5 motivos para você assistir Shazam, Fúria dos Deuses, exclusivamente nos cinemas. Se você já assistiu esse filme, comente aqui embaixo, vamos ter aquele bate-papo gostoso sobre este filme. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo para os seus amigos e também de se inscrever e ativar o sininho do canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!